Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as equações diferenciais de equilíbrio. Na aula passada, nós vimos o método das seções, e vocês devem ter percebido que o método das seções é bastante simples e sistemático de se aplicar, mas bastante trabalhoso, principalmente se nós tivermos que analisar várias seções do corpo. Hoje, então, nós vamos ver uma outra maneira de modelar sistemas, usando equações diferenciais. Nessa aula, então, nós vamos determinar as equações diferenciais de equilíbrio de um elemento estrutural, modelar os carregamentos distribuídos. Como nós vamos trabalhar com equações diferenciais, vamos ver também como determinar as condições de contorno para resolver essas equações diferenciais. E, por fim, vamos ver também como obter a solução geral dessas equações de equilíbrio. E nós vamos começar a aula de hoje resolvendo um exercício. Admita um elemento estrutural sujeito a carregamentos distribuídos axiais, torsionais e transversais. Se esse sistema está em equilíbrio, o exercício pede para determinarmos as equações diferenciais de equilíbrio para esse sistema. Então, aqui está o nosso elemento estrutural sujeito a esses carregamentos distribuídos e nós vamos analisar um elemento diferencial da nossa estrutura. Eu vou analisar um segmento de comprimento dx aqui do meu corpo. Então, vou representar o diagrama de corpo livre desse elemento diferencial. Veja um elemento de comprimento dx sujeito aos carregamentos distribuídos qx, px e tx. E como eu seccionei o meu corpo, eu tenho que representar os esforços internos desse corpo. Veja que eu vou representar todos os esforços internos de acordo com a nossa convenção de sinais da RESMAT. Aqui na face esquerda, eu vou representar a força normal N, o torque T, a força cortante V e o momento fletor M. E na face direita, eu vou admitir que esses esforços sofrem uma pequena variação. Eu vou ter um N mais dN, T mais dt, V mais dV e M mais dM. Vou usar as minhas equações de equilíbrio nesse elemento diferencial. Somatório de forças em x igual a zero, eu vou ter menos n, mais n mais dn, mais px dx, o estático equivalente dessa força distribuída. Cancelo esse n com esse n, eu vou ter um dn menos px dx, ou a minha equação diferencial, dn dx é igual a menos px. Vou fazer a mesma coisa para os momentos na direção x. Somatório de momentos na direção x igual a zero. Menos t mais dt mais tzinho de x dx igual a zero. Minha equação diferencial é dtzão dx igual a menos tzinho de x. Para forças em y, eu vou ter um v menos v mais dv mais qx dx igual a zero. dv dx é igual a q de x. E, finalmente, também, vou calcular o somatório dos momentos na direção z. Eu vou ter m menos m mais dm mais v vezes dx mais qzinho de x vezes dx vezes a distância do estático equivalente, dx sobre 2. Então, dm é igual a v dx mais q dx ao quadrado sobre 2. E como dx é o infinitesimal, dx ao quadrado é muito menor que dx. Eu vou desprezar esse termo e vou chegar na minha equação diferencial, dm dx é igual a v. Note que se eu derivar essa equação, eu vou ter o d2m dx2 igual a derivada do esforço cortante, mais dv dx é q de x. Então, eu tenho uma outra equação diferencial também, d2m dx2 igual a q de x. Assim, essas são as equações diferenciais de equilíbrio válidas para um elemento estrutural, um elemento unidimensional, resumidas nessa tabela. Nessa tabela, eu vou separar as equações em duas direções. Vou ter equações na direção axial e equações na direção transversal. Note, das equações diferenciais de equilíbrio, que a variação da força normal interna é provocada por uma força axial distribuída. Analogamente, a variação do torque interno é provocado por um torque externo distribuído. O mesmo vale para a direção transversal.
a variação do esforço cortante da força cisalhante é causada por um esforço transversal distribuído, enquanto que a variação do momento é causada por um esforço cortante. Mas nós vimos também que existe uma relação entre o momento fletor e o carregamento transversal. Nós concluímos dessa análise, portanto, que as equações na direção axial são desacopladas. Elas dependem somente de si mesmas e do carregamento externo. Já na direção transversal, existe um acoplamento entre as equações. Tanto o esforço cortante como o momento fletor dependem do carregamento transversal, isto é, a força cortante, o momento fletor e o carregamento transversal estão todos relacionados entre si. Isso nos permite retomar a nossa classificação da primeira aula. Nós classificamos elementos como barras, eixos ou vigas, e essa classificação dependia dos carregamentos no sistema. Agora, essa classificação começa a ficar mais clara. Para carregamentos axiais, nós temos barras e eixos, e como as equações na direção axial são desacopladas, cada elemento é regido por uma equação diferencial diferente. Já se o sistema é carregado por esforços transversais, tanto forças como momentos que apontam numa direção perpendicular a x, nós chamamos esse elemento de viga, e vigas são regidas por essas duas equações acopladas.